Havia em terras antigas e esquecidas um povo nômade chamado Alhurin. Eles eram pacíficos, viajavam com suas famílias, rebanhos e tendas, e não conheciam a arte da guerra. Criam na harmonia com a terra, mas viviam sob constante medo, pois uma grande ameaça pairava sobre eles. Do outro lado dos vales existia Ferion, uma cidade poderosa, orgulhosa e cruel. Seu povo era forte e impiedoso. Cavaleiros de armaduras escuras cruzavam as planícies saqueando tribos nômades, queimando tendas, levando tudo e matando todos sem piedade. Os Alhurin foram atacados muitas vezes. Crianças, mulheres e anciãos pereciam de formas brutais. Eles sabiam que se nada mudasse, seriam exterminados. Cansados de fugir, os líderes dos Alhurin reuniram-se em um conselho. Muitos queriam resistir. Outros, desesperados, sugeriam pegarem armas improvisadas e tentar enfrentar o inimigo. Mas todos sabiam da verdade. Ferion era uma fortaleza. Seus muros eram altos, grossos, protegidos por patrulhas, torres de vigia e arqueiros. A cidade inteira parecia feita para nunca ser tomada. Era impossível vencer aquela guerra. Mas então, o impossível aconteceu. Durante a noite, um dos líderes, Eram, caminhava sozinho entre as tendas, quando sentiu uma presença estranha atrás dele. Ao se virar, viu um guerreiro misterioso, completamente coberto por um manto escuro. Não dava para ver seu rosto, apenas seus olhos brilhando como brasas. Eram. O tempo do sofrimento do seu povo chegou ao fim. A voz era firme, mas calma, como se viesse de algum lugar entre o mundo dos vivos e dos espíritos. O guerreiro explicou exatamente o que deveriam fazer. Apenas um método estranho, totalmente incomum. Depois desapareceu, da mesma forma silenciosa que havia surgido. Eram sentiu algo crescer dentro de si. Uma coragem que nunca havia experimentado. Uma autoridade que não parecia humana. Na manhã seguinte, reuniu todo o povo. Homens que nunca vestiram armaduras, mulheres que nunca seguraram uma lâmina. Todos se levantaram como se uma força invisível os guiasse. Pegaram espadas antigas, lanças de caça, cavalos, carroças e se prepararam para a guerra, a mais improvável das guerras. Quando o sol nasceu, marcharam em direção a Ferion. Os moradores da cidade observavam das muralhas, rindo e zombando. Olhem, um bando de mendigos. Não passam de nômades. Vão embora antes que mandemos flechas. Mas os Alhurin não pararam. Ao invés disso, começaram a rodear a cidade em silêncio, seguindo as instruções do guerreiro misterioso. Então, um som ecoou, forte, profundo, assustador. Era um instrumento feito de chifre, algo que ninguém em Ferion nunca tinha ouvido antes. Seu som parecia atravessar a alma. A cada volta ao redor dos muros, o som ficava mais intenso. E, estranhamente, os nômades sempre marchavam a uma distância exata, longe demais para serem atingidos por flechas, como se conhecessem o alcance perfeito de cada arqueiro da cidade. O deboche dentro de Ferion começou a virar inquietação, depois medo, até se transformar em pavor. Quem são eles? O que querem? Por que não atacam? A cidade inteira começou a tremer por dentro. E então, chegou a 7ª volta. Quando o último som do chifre ecoou, os próprios céus escureceram. Os muros de Ferion não caíram. Eles se desfizeram em pó e fumaça. De repente, a cidade estava nua, exposta. Um silêncio sobrenatural tomou conta do vale, quebrado apenas pelos gritos de pavor que vinham de dentro. A ordem de Eram ecoou. Entrem! O que se seguiu não foi uma batalha, um colapso em massa. Ao verem seus muros intransponíveis virarem poeira, a mente dos habitantes de Ferion se quebrou. Um pandemônio de desespero tomou as ruas. Pessoas corriam sem rumo, atropelando umas às outras na ânsia cega de escapar de um inimigo que não lutava. Os soldados, antes arrogantes, largavam suas espadas, dominados por um terror que não conseguiam compreender. Olhavam para os nômades que avançavam em silêncio, figuras fantasmagóricas intocáveis, e viam não homens, mas o próprio julgamento. A cidade, antes um símbolo de poder, tornou-se uma armadilha de pânico e loucura implodindo sob o peso do seu próprio medo. E assim, o povo nômade, antes condenado a desaparecer, tomou a cidade mais forte da região. Tudo começou com um encontro misterioso e terminou com o fim de um império de terror. E assim, um povo simples derrotou um império inteiro. Mas a pergunta que fica é: quem realmente era o misterioso guerreiro?
Deixe seu comentário com a sua teoria. E se quiser a parte 2 dessa história, já se inscreve e ativa o sino. Nos vemos no próximo capítulo.